Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre entrevista. Você lê entrevistas com frequência? Sim? Qual a diferença entre uma entrevista para um jornal, uma entrevista impressa e uma entrevista para o rádio e para a TV? O que você percebe dessa diferença? Será que tem muita diferença? Já refletiu sobre como se dá a produção de uma entrevista? Será que tem que ter um preparo antes, tem que ter um roteiro? O que é preciso para preparar uma entrevista? Além, claro, do entrevistador e do entrevistado, elementos prioritários neste exercício. Vamos ler trechos da entrevista com o Dr. Marcos Banho, escritor, tradutor, linguista e professor do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, a UNB, feita pela Intraduções, revista da UFSC. Então, Interview Proxex. Vamos ver um trechinho da entrevista. Olha que interessante a marcação aqui no texto. O que você nota? Tem o nome, né, da Intraduções, que é o entrevistador. Então, esse texto vai ter esse tipo de formatação. O nome do entrevistador e, na resposta, o nome do entrevistado. Então, eles colocam também siglas, né, ou as iniciais IT, por exemplo. Observe o texto. Professor Marcos Banho, em comunicação pessoal feita pelo senhor sobre a variante linguística não padrão nos quadrinhos do Chico Bento, o senhor classificou como pseudo-dialeto caipira. Pseudo-dialeto caipira. Essa variação presente na fala dos personagens da revistinha poderia nos dizer o porquê da escolha de tal termo e discorrer sobre isso? Olha o termo, a linguagem formal, discorrer sobre isso. Aqui é importante eu comentar contigo a escolha da linguagem, né? Numa entrevista, eu vou usar a linguagem formal e posso dar algumas notas da linguagem informal, né? Então é importante você perceber a necessidade da linguagem ser clara, objetiva. Entrevista. Marcos Banho responde. É preciso sempre deixar bem claro que as historinhas do Chico Bento, assim como as músicas do Adoniran Barbosa, Luiz Gonzaga e os poemas do Patativa do Assaré, não são uma representação fiel de nenhuma variedade linguística verdadeira. Em todas essas manifestações, o que existe é uma representação artística de uma variedade linguística imaginada pelo autor. Então, quando eu falo de variedade linguística, vamos pegar o exemplo aqui do Adoniran Barbosa. Você lembra um texto, uma música do Adoniran? O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Então, olhe a linguagem, né? Exatamente o que está aqui. É uma representação. Marcos Banho. Por isso optei pela denominação de pseudodialeto, porque não é um dialeto verdadeiro, é um dialeto falso, fingido, no sentido usado por Fernando Pessoa. Um fingidor, o poeta é um fingidor. E é a recriação artística de uma representação imaginária que o autor tem do que seja a variedade linguística que ele tenta representar. Tipos de variação. Dentre tantas, a variação social, que é percebida nos grupos ou classes sociais, tal como uma conversa entre um morador jurídico e um morador de rua, os socioletos. A variação situacional ou diafásica depende de um contexto, né? Exemplos são as gírias, por exemplo, utilizadas em Libras. Af, nossa. Então, são gírias utilizadas em Libras. Que tal você se reunir com os colegas, né? E jogar um jogo da variação linguística? Acesse o WordAll e bom jogo! Neste vídeo, nós falamos sobre entrevista. Espero que vocês tenham gostado e até breve.